Doutor Cristiano Caus, tudo bem? Tudo bem, doutor Gustavo Delbin. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Pô, legal. Aqui é um projeto do IBDD com a Católica de Santa Catarina. O curso que nós vamos falar aqui para o pessoal do curso de Gestão Esportiva e Direito Desportivo. A ideia que eu tive é convidar especialistas para falar de coisas pontuais para que eles não fiquem olhando para minha cara por 8 horas, que nem eu me aguento aqui nessa câmera. E então, para tentar ficar mais legal e mais leve, eu convidei algumas pessoas para falarem sobre alguns pontos aí para a gente fomentar o debate entre os alunos na sala. Apresentando então para vocês primeiro, o Dr. Cristiano Caus, sócio do CCLA, advogados, nosso colaborador lá na Federação Paulista de Futebol, é membro da Comissão Jurídica da Federação de Futebol há mais de 5 anos, né, Cris? Isso aí. E vocês me permitem, eu também vou chamar ele de Cris, porque é o hábito, a gente se fala quase todos os dias, não tenho como ficar chamando de Doutor Cristiano aqui, para fingir para vocês uma sobriedade que nós não temos, na verdade. Então vamos lá. Excesso de formalismo. Que não temos, de forma alguma. Ô, Cris, sabe, eu lembro de uma aula que você deu lá na FPF Academia, você falou sobre contratos, do início dos contratos, da formação dos atletas, da entrada deles como amadores ou como não profissionais nos clubes menores de idade e tudo mais. Fala um pouquinho para eles, só para te falar também, eu já conversei sobre os contratos no futsal com Isabela, contratos no basquete com o Felipe, lá de Campinas. Então, a gente está dando situações pontuais. Então, eu queria ouvir você uns 10 minutinhos para falar para eles aí sobre a formação, esse início de contratos, os contratos que os clubes fazem com os menores de idade. Perfeito. Delbin, então, eu acompanhei o começo disso tudo, né? Eu quero dizer, a aplicação dos contratos, dos primeiros contratos de formação no Brasil. Você se lembra, eu trabalhava com o Panhoca, né? Um dos caras responsáveis por escrever a Lei Pelé, junto com o Carlos Miguel Aidar. A gente pode dizer que o primeiro texto da lei lá original de 98 pertence mais aos dois do que qualquer outra pessoa. E ali, quando a lei foi editada em 98, ela veio com o decreto que a regulamentava, o 2574, né? Depois foi revogado pelo decreto 5.000, depois com as alterações dos anos seguintes, teve que estar regulada em outro decreto. Mas a gente, além do o processo legislativo foi muito completo naquela época. Então, além da lei, veio o decreto que a regulamentava e vinha as portarias para dar modelos, né, para fornecer ao mercado modelos de contratos. Então, tinha modelos de contrato de trabalho, modelos de contrato de formação e tinha modelos de contratos do atleta semiprofissional, que depois acabou deixando de existir, né? Hoje a gente só tem a diferença do profissional e não profissional. O texto original falava do profissional, do semiprofissional e do amador. Então, os modelos de contrato foram algo muito bacana e que muitos anos depois, só em 2012, a CBF veio a adotar também, né? A CBF fez, com uma resolução de diretoria, uma RDP, de 2012, primeiro o regulamento do certificado de clube formador e também o modelo do contrato de formação. Então, se você pegar a RDP 01 e 02 de 2012, ela vai te dar lá, a CBF vai te dar o regulamento do certificado, o que os clubes precisam fazer para serem certificados como formadores, e também o contrato de formação, que é adotado no Brasil inteiro. Então, o que a gente... Lá na época, a gente advogava para o Corinthians, o Departamento Jurídico do Corinthians, nós entramos no Corinthians, né, o Panhoca entrou no Corinthians como responsável pela categoria de base, e nós aplicamos o contrato de formação em 2002, quer dizer, a lei de 98, lembra que ela teve 3 anos para começar a vigência de alguns artigos, entre eles lá a questão do passe, mas em 2001, 2002 ainda o negócio estava pegando no breu, né? Sim, ainda estava, ninguém adotava contrato de formação e a gente instituiu um centro de formação de atletas lá no Corinthians, imediatamente no Pão de Açúcar, lá com o Abílio, com o Brunoro, com o Thiago Escuro, porque eles fizeram uma seleção, né, uma peneira que chamava Copa Compre Bem e iniciaram o projeto. Então, os 2 clubes que a gente adotou foram esses, Corinthians e
e Pão de Açúcar. PAEC, e depois chamava na época, né? PAEC. O PAEC, que hoje virou Audax, né? Depois ele está em Osasco e tal. Mas então, a gente adotava o contrato de formação pelo modelo lá da portaria do Indesp, se eu não me engano, e esses contratos não tinham, posso te dizer na época, mais do que eles não garantiam mais do que uma estabilidade jurídica, uma proteção, uma segurança jurídica para o clube, para a entidade de prática desportiva. Por quê? Porque, apesar de estar prevista a indenização de formação na lei original, não existia uma entidade de administração como é hoje a CBF para dizer, amigo, você só vai tirar o jogador daqui se você indenizar a entidade formadora. Por quê? Porque essa entidade é certificada, porque o contrato de formação está registrado e você tem aí a lei e o regulamento de transferências, né, o RNRTAF da CBF, para proteger essa entidade que investiu no atleta. Não existia nada disso na época. Por que a gente fazia, então? A gente fazia o contrato de formação, primeiro, para afastar, primeiro de todos os motivos, e continua hoje para as entidades que não são certificadas, para afastar o vínculo empregatício, Delbin. Então, a gente fazia o seguinte, vamos fazer formação para não ser considerado exploração de trabalho infantil. Então, a gente fazia o contrato de formação para dizer, esse cara aqui, ele não é aprendiz, esse cara aqui não é estagiário, esse cara aqui é um atleta em formação, como a Lei 9.615 de 98 me dá, me faculta, né? Sim. Então, por que o juiz trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, e nós sofremos várias investigações, participamos e respondemos vários inquéritos do Ministério Público do Trabalho. Eles vinham e falavam assim, opa, você está cheio de jovem aqui, com jornada, né, trabalhando, sem registro em carteira, com idade inferior a 16, que a CLT não permite trabalho antes dos 16 anos de idade. Então, você está explorando trabalho infantil, ou os acima de 16, você está com um trabalho sem registro. A gente falava, não, peraí, eu tenho um contrato de formação, isso aqui é um processo educacional, uma formação técnica profissionalizante, a gente substitui o sistema S, né? E que acompanhava... obrigatoriamente cumpria todos os requisitos que a própria lei 9.615 dá, né? Você obrigatoriamente tinha que estar com ele na escola, obrigatoriamente tinha acompanhamento pedagógico, obrigatoriamente plano de saúde, acompanhamento de todas as formas, né? Ele treinava em contraturno, em contraturno escolar, você tem que acompanhar, enfim, em São Paulo tem uma lei estadual que me obriga lá na federação a mandar, eu recolho de todos os clubes e mando para a Assembleia Legislativa e para a Secretaria de Educação, a cada 6 meses, o acompanhamento escolar de todos os atletas menores, Cris. Então, quer dizer, é a situação de cumprimento de requisito com a coisa, mas com os contratos. Mas o que eu posso te dizer? Nesta sua época, que você está falando deste início, era convencer as pessoas que aquilo era um contrato de formação, não é assim? Exatamente, você tocou num ótimo ponto. O quanto era difícil a gente sofrer uma investigação dessa. E não era por não termos ali os requisitos, como você bem disse, mas era por juntar tudo isso daí. Porque cada vez que abria-se um inquérito novo ali para investigar, seja o Corinthians, seja o Pão de Açúcar, o PAEC lá na época, a gente tinha que pegar meio que por amostragem, porque se fosse pegar de todos os atletas, você imagina assim, o certificado de matrícula, o boletim escolar, né, para mostrar o rendimento, a performance escolar, e mostrar a frequência dele, mais o contrato de formação, mais as autorizações de alojamento, de viagem, seguro-saúde, lá no PAEC, inclusive, tinha seguro odontológico, a comprovação do nutricionista que tinha 3, 4 refeições diárias. Quer dizer, tudo que você faz hoje para se certificar como clube formador faz uma vez a cada 1 ano, 2 anos lá na CBF, você fazia a cada investida desses órgãos. E não era só o Ministério Público do Trabalho, tinha o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o CMDCA, e passou a ter a CBF com certificado. Então, eu digo, a única empresa que é fiscalizada 3 vezes por 3 órgãos diferentes é a empresa esportiva, né? A entidade de prática esportiva. Porque e agora podemos dizer mais. Pode dizer mais, por conta da própria lei estadual, ele ainda tem que fazer uma certidão de acompanhamento escolar em janeiro e em junho para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu não tenho certeza que esse documento... E 5º, Secretaria de Educação.
a lei manda que você encaminhe isso. Então, eu encaminho, eu tinha esses números aqui, de cabeça eu tenho de 2019, eu encaminhei 12 mil certidões, Cris. Eu encaminhei 12 mil certidões, eu recolho dos clubes e encaminho para eles. Daí a gente pergunta, foi tudo lido isso? Tudo... Tá tudo lá bonitinho, arquivado. Mas hoje você tem uma federação, hoje você tem lá vocês para ajudarem, vocês têm a CBF com o processo de certificado de clube formador, e o que ajuda muito os clubes e garante que o que você está fazendo, pelo menos, vai lhe dar proteção, porque naquela época a gente fazia, para se um atleta deixasse, eu me lembro na época que o Manchester United externou em desejo no Jô. E lá no Corinthians, o que a gente fez? Pô, calculou a indenização de formação com base na lei, com base em todos os contratos e a contabilidade, porque mais do que ter o contrato de formação, você precisa ter os centros de custo separado. O que é formação, rateado pelo número de atletas, então todos os custos, manutenção de campo, alimentação, alojamento, salário dos profissionais, você tem que ter lá separado por categoria e o número de atletas por categoria dividido, que é como calcula a indenização de formação multiplicado por 200. Uhum. Aí, na época, inclusive, era diferente a indenização de formação, mas também era alta, sim. E a gente fez e calculou 5 milhões. Ó, quer levar o Jô? 5 milhões. Obviamente, o Jô era menor de idade, o Manchester teria que esperar ele ter 18 anos de idade, mas também com essa indenização ele se afastou. Ele fugiu. Mas a gente não tinha proteção. A gente jogou aquilo ali, assim, ó, vamos trucar, vamos ver se vai dar certo isso daí, porque a gente tem uma legislação e tem um contrato para nos segurar. Se tiver uma medida judicial, a gente tem como provar que nós temos razão. Mas era isso. Se alguém tivesse algum atleta aliciado por um outro clube, seja nacional ou internacional, tinha que ir para o Poder Judiciário. Hoje a gente tem um certificado, a gente tem um regulamento que diz que qualquer atleta atleta não profissional com contrato de formação registrado, só pode ser liberado por um processo na CNRD. Sim. Então, assim, não é fácil. Se o atleta não tem contrato de formação registrado, ele basta oficiar a federação, você sabe muito bem o procedimento, a federação oficia o clube tem 15 dias para responder. Se o clube responde que não tem contrato de formação, a federação tem que liberar. Libera, né? sim. Por ofício. Mas com contrato de formação, hoje não se libera mais atleta não profissional. É isso que faz toda a diferença. Agora, questão de grande importância. Faça o contrato de formação com um clube que não é certificado? Eu sugiro para os meus clientes que sim, porque a gente volta lá para o passado. Eu não fazia lá no passado? Sim. Quando não existia certificado, a CBF não tinha um regulamento? Fazia. Para quê? Primeiro, para afastar o vínculo trabalhista, a exploração de trabalho infantil, para que se bater qualquer fiscalização lá ou tiver uma demanda trabalhista, você provar que ele não é um empregado e sim um atleta em formação, que você não deve os encargos, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, né, FGTS, você não deve nada disso. Primeiro isso. Segundo, Delbin, porque assim, obviamente tem um regulamento, tem um certificado, mas o que me diz, nada me diz, ou pelo menos assim, nada me impede de eu ir ao Poder Judiciário e provar que eu também sou clube formador, mesmo não tendo certificado. Se eu tiver todos os requisitos lá que a lei fala, porque a lei é uma lei federal, né? Ela está acima do regulamento. A lei fala todos os requisitos, e eu consigo provar no Poder Judiciário que eu cumpro todos os regulamentos. Poxa, eu não tenho todos os requisitos, eu não tenho o certificado ainda, ou estou obtendo, ou eu perdi, que nem alguns clubes que acabam não renovando no ano seguinte, mas eu tenho um contrato, eu pago a bolsa aprendizagem, eu tenho a contabilidade regular, eu dou assistência médica, odontológica, alimentação, alojamento, seguro de vida, transporte, uniforme. Poxa, eu estou cumprindo tudo. Eu mereço ser indenizado ou mereço ter a proteção que é não ter o vínculo do meu atleta quebrado. Então, eu faria contrato de formação mesmo para o clube não certificado. A gente discutiu isso, acho que semana passada, né, Cris? Eu também penso dessa forma. Mesmo que o que vai acontecer? O que não tem o certificado de clube formador não vai poder ser registrado lá na federação. Né? Ele vai fazer um vínculo dele esportivo, que é o federado que a gente falava, enfim, que hoje é o vínculo de contrato não profissional desse atleta de base, enfim. E esse daí fica mantido entre as partes. E outra, se foi feito o contrato entre as partes, é vontade bilateral. Não dá para você simplesmente achar, não, esse contrato aqui foi feito para macular. Cara, é o que você falou, a lei é federal, a gente tem que comprovar
que é possível ter este contrato e que esse contrato possa ter validade, nem que seja para se levar a juízo. Valeu, isso Cris. aí. Valeu. Só falando assim, para encerrar, 100% de proteção, Delbin, vai ter o clube hoje com certificado de clube formador, contrato de formação registrado e 1 ano de vínculo com o atleta ininterrupto. Esse atleta, ele está, digamos assim, a liberdade, né, do atleta não profissional de trocar de clube não existe para esse atleta, e o clube está 100% protegido. Agora, se faltar um desses requisitos, só o Poder Judiciário vai socorrer. Sensacional. Excelente. É isso que a gente tem feito aqui, passar para eles experiências e coisas que a gente não aprende nos livros. Eu costumo falar isso. Na aula, a gente tem que falar a experiência e falar o que acontece de especial com os especialistas. Cris, obrigado. Fala o site do escritório, o seu endereço de e-mail ou telefone que você quiser deixar em contato para o pessoal. Olha, eu vou falar até como título de bibliografia. O site do escritório tem uma série de informativos quase que semanais de todas as áreas do escritório, mas o desportivo é o mais frequente. Então, se vocês quiserem acessar para pegar informativos até de atualizações dos regulamentos nacionais, internacionais ou temas que são bastante pontuais, tá lá, ccla.com.br, pode acessar na parte de informativos, sempre vai ter uma coisa bacana para vocês lerem. E se quiserem se inscrever lá, vão receber no mailing no seu e-mail cada novo informativo lá. Eu acho que para consulta, quem está estudando é mais uma fonte, além, é claro, do IBDD, que é a maior de todas. Sensacional. O IBDD tem também a situação semanal da coluna, que a coluna são 2 colunas por semana, que é escrito pelos associados, e uma vez por semana a gente manda um mail que chama Entrelinhas, com notícias também enfim, que a gente recolhe aí e a gente procura fazer de todas as modalidades possíveis, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, enfim, a gente costuma colocar de tudo quanto é coisa, justamente para dar essa possibilidade. A gente teve um pouquinho mais de dificuldade para estudar direito esportivo na nossa época, né, Cris? Poxa, muito mais, né? E por isso que você, por exemplo, você que trabalhou com o Carlos Miguel e eu com o Panhoca, nós temos assim, eu posso dizer que nós tínhamos vantagem, porque a gente tinha uma biblioteca ambulante na cabeça. A gente trabalhava com a fonte. Esses 2 caras são sensacionais e referência, e até hoje, né? Assim como o Álvaro Melo, o Krieger, mas esses primeiros tiveram mais dificuldade ainda que a gente ainda Sim. teve eles para nos ajudar. Mas mesmo. olha, aqui o IBDD é fonte obrigatória de leitura do pessoal que trabalha na minha equipe aqui no escritório. A gente está o tempo inteiro, nós somos leitores assíduos aí, porque é importantíssimo em todos os canais a gente se inscrever, né? No Twitter, no Face, tudo que sai de notícia esportiva. LinkedIn sai bastante, também é uma boa fonte de pesquisa para quem estuda. Cada um que recebe, aqui a gente tem um grupo do Desportivo Escritório, cada um que recebe circula para os demais para todos estarem informados, é muito importante. É o que a gente faz aqui com a equipe que vai estar hoje aqui na aula, com a Entrelinhas. O Entrelinhas é o Gabriel, o Matheus, a Mariana Chamelete e eu. Então, a gente tem também um grupo que fica circulando notícias a semana inteira para compilar e jogar sexta-feira para passar para o pessoal. Assim, valeu, assim Cris. Obrigado. Obrigado pelo convite, estou sempre à sua disposição, Delbas. Valeu, velho. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.